E o Tapa do Zapa de hoje é sobre os únicos culpados de um dos anos mais vexatórios de toda a história do Flamengo. Hoje não tem humor, hoje não tem risinho, muito menos motivo para fazer graça. O que temos para hoje é raiva, cobrança e verdades bem no meio da cara. Doa quem doer e sem medo nenhum do que venham achar de mim. Até porque eu não devo nada pra ninguém. Muito menos tenho o rabo preso com cartola de futebol. Há mais de um ano eu venho falando que o Flamengo tomou um golpe político extremamente bem arquitetado. E que 2023 tinha tudo pra ser um dos anos mais vergonhosos da história do Flamengo. Mas não, me chamaram de exagerado e ninguém levou fé no que eu falei. Talvez pelo simples fato de eu trabalhar com humor e entretenimento e não com escândalos, gritarias, mentiras e detonação da imagem do Flamengo como alguns famosos do meio gostam de fazer para adquirir likes. Só que hoje eu deixei o humor, o entretenimento e o personagem de lado para dar lugar ao torcedor flamenguista no qual eu sou. Quase tomamos 2 golpes políticos no mesmo ano. O primeiro foi a tentativa do presidente do Flamengo de perdurar na presidência por mais um ano além do prazo de gestão. E o segundo foi tentar mudar o estatuto do clube e passar o mandato para 4 anos, sendo ele o primeiro presidente a ter esse privilégio. Pois bem, o projeto desse grupo político do Landim é muito simples, é se perpetuar no poder, é ficar no poder para sempre. Tanto que ele vinha exaustivamente falando e empurrando goela abaixo de todo mundo a maravilhosa ideia da SAF, quando na verdade o Flamengo não tem necessidade nenhuma de se transformar nessa bosta de SAF. O que o Landim quer de verdade é formar um super grupo político, formado por empresários poderosos e muito bem-sucedidos, que comprariam a fração do Flamengo destinada à venda. Dessa forma, tanto Rodolfo Landim quanto os componentes do seu grupo político se transformariam nos verdadeiros donos do clube de regatas do Flamengo. Então, com a SAF definitivamente instalada, não existiria mais oposição, conselho deliberativo vetando tudo, nem ninguém que atrapalhasse o projeto financeiro particular desse grupo. Conseguiram entender? Nunca foi amor ao Flamengo, mas sim amor ao poder e ao dinheiro que o Flamengo traz. Quanto ao ano de 2023 ser o pior e o mais vexatório da história do clube, aconteceu como dizia Racionais MCs e a profecia se fez como prevista. Os mais antigos aqui vão me dizer, mas Zapa, pior mesmo foi em 1995 e 2001, quando o Flamengo lutou desesperadamente contra o rebaixamento. A grande diferença é que naqueles anos o Flamengo estava numa pindaíba só, devendo 3, 4 meses de salário para os jogadores. Bicho então nem existia, com um CT alugado e que caía aos pedaços, funcionários com vários meses de salários atrasados e sem receber 13º, e com uma diretoria completamente perdida, corrupta e que deixou o clube afundado em dívidas praticamente insanáveis. Mas aí você torna a me perguntar, e hoje, Zapa, o que transforma o ano de 2023 em um dos anos mais vergonhosos da história? É muito simples. Hoje nós temos um faturamento anual de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Temos um centro de treinamento de nível europeu, que não deixa dever nada para qualquer time de lá de fora. Temos um elenco que pode compor qualquer seleção nacional do mundo. E mesmo assim, disputamos 8 campeonatos esse ano. 8! E não ganhamos nenhum! Somos o clube mais rico do Brasil e ao mesmo tempo que mais passa vexame por derrotas inacreditáveis. Nada que Rodolfo Landim prometeu ele cumpriu. Renovou com um elenco velho e acomodado por pura gratidão. Contrataram bagres que só serviram para encher o bolso de dinheiro e não fizeram absolutamente nada, como o vagabundo do Vidal, o zero à esquerda do Davi Luiz e os totalmente insuficientes e dispensáveis Mateuzinho, Wesley, Thiago Maia, Varela, Thiago Maia, dentre outros. Foi ele que trouxe o Domenech Torren, o Renato Gaúcho, que nunca deveria ter saído da praia, o Paulo Souza e o Vitor Pereira. Lembrai-vos também que foi ele que demitiu o vitorioso Dorival para contratar o desgraçado aloprado do Sampaoli, que é um dos técnicos mais
mais odiados do mundo. Todo o projeto e prestígio que foi construído em 2019 foi jogado na latrina desde que seu Rodolfo Landim demitiu seu Paulo Pelaipe, tirando assim toda a força e respaldo que Jorge Jesus tinha para dar plenos poderes pro amador vaidoso do Marcos Braz fazer as merdas que queria. Olha, somos muito gratos por tudo que ganhamos em 2019. Muito obrigado pelo ano inesquecível de 2019. Mas como diz o meu amigo Almeida Flá, gratidão tem limite. As merdas estão aí pipocando a todo momento e ninguém faz nada. Gente, não existe gratidão eterna, até porque gratidão não ganha título. Ai, não demite fulano porque foi ele que deu o passe para fulano fazer o gol. Ai, mas não demite o outro fulano porque ele foi muito importante no vestiário. Ele é um líder nato. Definitivamente não podemos nos transformar em reféns de jogadores velhos por conta de gratidão. Muito menos idolatrar cartola politiqueiro. É só vocês perderem 5 minutinhos de Google e pesquisar o que o Real Madrid fez com seu elenco. Mas o pior ainda está por vir. Ano que vem teremos eleições no Flamengo. Rodolfo Landim tentará de tudo para eleger um fantoche do seu grupo político, para emplacar de vez a venda do Flamengo na forma de SAF. E se você acha que isso é maluquice minha ou teoria da conspiração, vai lá no meu Instagram e veja a transcrição do discurso do Rodolfo Landim tentando convencer os conselheiros do Flamengo de que a SAF é o melhor caminho para o Flamengo ter seu estádio próprio. Eu garanto que todos vocês estão se perguntando, mas Zapa, o que isso tem a ver? Isso tudo tem muito a ver com a vergonha do 3-0 que nós tomamos para as galinhas mineiras dentro do Maracanã. O que todos nós vimos foi o resultado de um total descompromisso dessa atual diretoria. Descompromisso com tudo que pode dar certo e com tudo que é profissional e vencedor. Infelizmente, nossa verdade atual é essa. Nós nos transformamos em um time comum, vulnerável e que por mais que contratemos Pepe Guardiola ou José Mourinho, nós não conseguiríamos retornar ao padrão de excelência de outro patamar como foi em 2019. Sabe por quê? Porque a nossa diretoria, além de só querer contratar medalhões, não investe confiança e não dá a devida promoção aos jogadores da base. A frase craque o Flamengo faz em casa é bem antiga, só que hoje a nossa base é desacreditada e não é trazida para o plantel principal, sendo essa a razão de nós sermos obrigados a vermos jogadores ruins se arrastando em campo, tendo tanto moleque bom querendo uma chance no time principal. Enquanto isso, o nosso VP de futebol se esconde das horas ruins ou então faz mochilão pela Europa para não contratar ninguém, e o nosso presidente dorme um sono tranquilo de braços cruzados dentro do ônibus. E isso tudo às custas da vida, da sanidade e da felicidade de milhões de torcedores. Olha, uma coisa é certa, eu sou Flamengo e nasci para vencer tudo. Já fui, mas há muitos anos eu não sou mais passageiro da agonia. Até porque se eu quisesse ou levasse talento para ser perdedor, eu seria vascaíno ou botafoguense. Tanto faz. Eu trabalho com humor e entretenimento saudável. O meu prazer e a minha vaidade é fazer todo mundo rir. Eu não sou nem nunca serei trovador da desgraça, mas que toda boca flamenguista professe a verdade por todo sempre, para que o torcedor comum, aquele que há muito tempo foi expulso dos estádios pelos preços gourmetizados dos ingressos, saiba e se esclareça pelo menos um pouquinho do que está acontecendo nas internas, e que não seja mais enganado e nem tomado como massa de manobra. Me desculpe o desabafo. Muito obrigado e vem comigo, só vem.